Olá, muito boa tarde. Está começando a semana e, claro, o nosso Revista Maranhão já começa destacando. Você vai conferir o governo do Maranhão intensificando o monitoramento das áreas de risco em todo o estado. Tem ainda as doações que estão caindo e o estoque do banco de leite do materno-infantil já preocupa. E o que falar e como falar? Você sabe como se comunicar na hora de se posicionar para conquistar uma vaga no mercado de trabalho? Aqui no estúdio você vai ver um bate-papo sobre como se preparar. A gente vai te ajudar. E tem ainda informações aqui da capital e do interior do Maranhão. É o nosso giro de notícias. Tá no ar, é o nosso Revista Maranhão. Começando mais uma semana, graças a Deus, que seja com o pé direito, que seja com muita positividade, que seja com tranquilidade, com aquele pensamento, viu? Que a gente vai acertar, um passinho de cada vez e vai dar tudo certo, tá? Olha o pensamento positivo. Mas a gente começa também o nosso Revista Maranhão, né? Chamando aqui para a sua atenção, na verdade, para esse período de chuvas, né? Tá intenso, isso em todo o Maranhão. E aí o governo do estado, por meio da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, tem intensificado as ações e também o monitoramento, sobretudo nas áreas de risco. As chuvas chegaram de vez no Maranhão e, com elas, uma enxurrada de problemas. Pensando nisso, a Secretaria de Estado da Infraestrutura, Sinfra, mobilizou uma força-tarefa para monitorar as áreas afetadas pelos grandes volumes de água e implementar ações de recuperação, como explicou o secretário da pasta. Nós temos aqui uma equipe muito eficiente que acompanha dia e noite a situação, não só da ilha, mas do estado todo. A chuva não foi só na ilha de São Luís, a chuva abrangeu todo o estado do Maranhão, mas já estamos resolvendo, tranquilizando a população. A preocupação aumenta porque o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, vem emitindo constantemente alertas para as chuvas intensas no estado. Nos últimos dias é assim que muitas cidades maranhenses têm amanhecido. Tempo fechado e logo em seguida muita chuva. Só para se ter ideia, aqui em São Luís, na capital maranhense, um temporal de 9 horas acumulou um volume de chuvas superior ao esperado para o mês inteiro de janeiro. Com tanta chuva, alguns pontos da grande ilha de São Luís foram mais afetados. O governador do estado, ao lado do secretário Aparício, do comandante do Corpo de Bombeiros e do presidente da CAEMA, visitaram os locais mais atingidos pelo grande volume de chuvas. Então, logo as chuvas cessaram, eu, juntamente com o governador, fizemos visita em loco na tarde e noite de terça-feira, quando detectamos vários problemas nas rodovias e nas pontes e nas passagens de águas que ficam na periferia de São Luís. O governador determinou imediatamente que nós fizéssemos serviço de contenção, fizéssemos serviço de limpeza e recuperações de pontes. A força-tarefa busca somar esforços para trazer segurança e menos transtornos aos maranhenses neste período chuvoso. E deixa eu chamar a sua atenção também para uma outra preocupação, tá? Mas agora é com o estoque do banco de leite lá do Hospital Materno-Infantil. E em razão de muitos fatores, principalmente as férias, a chegada do carnaval, as doações estão caindo. E a preocupação, claro, aumenta com os bebezinhos que precisam de alimentação. Era para este refrigerador estar cheio, mas as imagens demonstram o tamanho da preocupação. Por isso, o banco de leite do Hospital Materno-Infantil na capital maranhense está, assim, de portas abertas à espera de doadoras. Neste período do ano, em razão de férias, carnaval e viagens, o estoque cai muito e preocupa quem necessita do leite materno. O chefe da unidade de obstetrícia e responsável pelo banco de leite fala sobre este momento delicado. Todo ano é sazonal, final de ano, férias de meio de ano, as doadoras, por questões pessoais, se afastam da doação. Elas viajam para o interior, muitas estão com a família, ou os filhos estão de férias em casa, então elas têm menos tempo para poder doar. Doar é uma coisa que requer pouco tempo, mas precisa da presença delas. O médico observa que o estoque do banco de leite só atende a demanda de poucos dias. Por isso, o alerta para sensibilizar as doadoras. E a pessoa interessada em fazer a doação do leite
Não é preciso vir até a unidade do banco de leite aqui no Hospital Materno Infantil. Existe um serviço de coleta que vai na casa da interessada em fazer a doação. Para receber o carro de coleta em casa, basta ligar para o número 2109-1178, informando o endereço. O Banco de Leite do HUFMA funciona de segunda a sexta na unidade materno-infantil, das 7 horas às 19 horas. E é cadastrado na Rede Nacional de Bancos de Leite Humano, obedecendo os critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Ministério da Saúde. O chefe da unidade de obstetrícia, responsável pelo banco de leite, detalha quem pode doar. Basta ter vontade, a mulher tem que estar amamentando, ter empatia, não ter nenhuma doença grave que a gente fala mais em relação a infecções. Qualquer mulher que esteja amamentando, ela pode se cadastrar para a doação de leite aqui no banco de leite. Não é necessário ter uma grande produção de leite para se tornar doadora. E não existe a quantidade mínima para a doação. Mas 1 litro de leite materno doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. E um detalhe muito importante: quanto mais leite é retirado, que seja para doação ou seu bebê esteja sugando, mais leite é produzido pela mãe. E aí cabe aqui, se você de repente conhece aí, né, quem já faça a doação, ou então se você puder conquistar mais um doador, faça isso, né? Um caminho. A gente até vai colocar aqui o contato do banco de leite para que você possa ligar, porque eles também têm um trabalho de ir até a casa dessa mãezinha, dessa doadora, para que fique melhor, né? Para que se tenha para que não se tenha um deslocamento se de repente essa mãe tem algum tipo de problema, tá? Mas o importante é a gente se unir nessa corrente do bem, porque tem muita criança, tem muito bebezinho que precisa desse auxílio, tá bom? Olha, e com a chegada, a aproximação, na verdade, da Folia Momesca em todo o Maranhão, muita gente contando aí as horas, né? É grande a expectativa de visitantes, isso em razão da nossa programação cultural, que já repercute em todo o Brasil. As prévias do Carnaval no Maranhão já estão dando o tom do que vai vir nos dias oficiais da Folia Momesca. Com os circuitos montados nos principais corredores da capital, as atrações são um show à parte. Com nomes como de Jorge Mateus, Anitta e Wesley Safadão, o Carnaval do Maranhão 2025 promete ser um dos mais disputados do Brasil. Além dos grandes shows, o evento valoriza a identidade cultural local, com homenagens a nomes históricos como Joãozinho 30, Nega Glícia e Patativa. O circuito Vem Pro Centro conta com desfiles nos dias 14 e 21 de fevereiro. Já no circuito Vem Pro Mar, na Avenida Litorânea, a festa conta com prévias que iniciaram nos dias 2, 7 e segue ainda dias 9, 16 e 23 de fevereiro, e se estende no período oficial do Carnaval, entre 27 de fevereiro e 4 de março. O incremento na variedade cultural oferecida durante as festas tem inserido o Maranhão na prateleira de destinos mais buscados em todo o país. Para a secretária de Turismo, Socorro Araújo, a expectativa de movimentação intensa durante os dias de folia. O governador Carlos Brandão tem investido nesses eventos para que o Maranhão gere oportunidade de negócios e emprego para o povo maranhense. Estamos hoje, segundo a BIH, com 80% já de ocupação hoteleira no período carnavalesco. Acreditamos que chegaremos a 100%. Vamos estar, a Secretaria Estadual do Turismo, prestando vários serviços durante o período carnavalesco, fazendo um receptivo no aeroporto. Nós temos os centros de atendimento para atender os turistas na Grande Ilha. Nós vamos estar com mais infância e mais turismo, também acompanhando crianças e adolescentes e fazendo toda essa conscientização junto a bares, restaurantes, todos os logradouros, para respeitar as crianças e proteger essas crianças. Em 2024, o Carnaval maranhense movimentou mais de 2,9 milhões de participantes nos 5 dias de festa, um impacto econômico de 313,1 milhões de reais e 9 mil empregos diretos gerados. A ocupação hoteleira superou 80%. Contando assim, né, no dedinho para chegar aí esse período oficial da nossa folia e, claro, brincar com muita segurança e com muita responsabilidade.
Olha só, eu vou para o intervalo. É bem rapidinho, dá tempo de você levantar, tomar aquela água, dar atenção para a criançada, organizar aí o que você está fazendo e voltar correndo, porque já já a gente tem mais informações e dicas importantes. Que tal agora, começando o ano, você de repente se preocupar um pouco mais com essa postura? O que falar, como falar, entendendo que essa ferramenta é importante na hora de conquistar uma vaga no mercado de trabalho e de se posicionar ou reposicionar. Tem ainda o nosso giro de notícias com informações aqui da capital e do interior do Maranhão. É muito assunto, viu? Então fica aí, não sai daí, é um minutinho, passa rápido e a gente volta trazendo os nossos destaques. Falei que era rápido? Já estou de volta por aqui. E olha, se de repente você está sintonizando, encontrou aqui a nossa TV Assembleia, o nosso Revista Maranhão é toda segunda-feira a partir do 12h30, viu? Sempre nessa troca maravilhosa. E você pode rever todo o conteúdo também. Assim que terminar o programa, você pode ir lá, rever o conteúdo, disparar para os seus amigos, para aquele grupo, por exemplo, da família, né? Então você já manda porque é informação e é importante também, viu? Por falar em informação, vamos para os nossos destaques? Pois é, o nosso giro de notícias com informações e tudo o que acontece aqui na capital e no interior do Maranhão. A Avenida Litorânea ficou pequena para tanta gente. O show de Ivete Sangalo arrastou uma multidão no circuito Vem Pro Mar, transformando a Orla de São Luís em um verdadeiro mar de foliões. Este grupo celebrou a oportunidade de ver a musa do axé tão de perto. É muito gratificante pra gente que é fã, entendeu? Do Maranhão, receber Ivete Sangalo, é Veveta! Que emoção, é uma coisa inédita, Ivete Sangalo aqui na nossa cidade. Ela deve estar emocionada porque esse carnaval tá lindo! Desde cedo, os brincantes chegaram animados para curtir a festa. A programação também contou com a banda Confraria do Copo e com a banda CDC. Mas o circuito explodiu mesmo com a chegada da estrela da noite. 1, 2, sai do chão! É uma ótima iniciativa para trazer turista para cá e o pessoal daqui de São Luís realmente está amando. O governador do estado, Carlos Brandão, prestigiou a festa, acompanhado da primeira-dama, Larissa Brandão. Para garantir que todo mundo curtisse com segurança, o circuito contou com policiamento reforçado, hospitais de campanha e equipes do Corpo de Bombeiros espalhadas pela orla. Aqui no circuito, mais de 50 bombeiros especializados, com 7 viaturas operacionais, também levando o serviço de prevenção, além do serviço de intervenção para qualquer tipo de eventualidade. Carrinhos do programa Mais Renda também estão participando da festa momesca, movimentando a economia. Está dando para faturar, mais um ano aqui participando do programa Mais Renda, que é um sucesso, que dá para a gente tirar uma graninha extra. A Avenida Litorânea viveu uma noite inesquecível com Ivete Sangalo fazendo história no pré-carnaval do Maranhão. A alegria do pré-carnaval tomou conta do domingo de praia na Avenida Litorânea, invadida por uma multidão pra lá de animada. Estou adorando as atrações, a organização, o clima, tudo está favorável. Essa animação toda foi puxada pela cantora Márcia Felipe. A manauara, sucesso no forró eletrônico que comandou o circuito Vem Pro Mar da Litorânea. A programação faz parte do pré-carnaval organizado pelo governo do estado. Maravilhoso! Nosso estado tinha que entrar no circuito do pré-carnaval, das cidades mais cobiçadas de vir, muito tempo sem ter, e agora aproveitar para parabenizar o governador pela iniciativa. Show de bola, segurança, qualidade, atrações nacionais de primeira linha.
Estamos curtindo muito. E enquanto o público se divertia, a Adriana faturava e brincava também. Já está ajudando a faturar, sim. Eu estou aqui em nome das maranhenses, dos maranhenses que estão aqui nessa oportunidade que o nosso governador do estado do Maranhão deu, da gente vender aqui, né, de ganhar mais um dinheirinho, de resolver a nossa vida, de pagar nossas contas. Mais de 2 horas de festa e os foliões ainda estavam com a alegria contagiante. E não importa a idade não, todo mundo estava com a mesma disposição. E eu não aguentei vir conversar com a Luísa, estou aqui com ela, 72 anos de idade. Deu uma surra de lição nas mais novinhas, mostrar que carnaval é para todos. Para todo mundo, em geral, né? Agora me diz o segredo de tanta energia. Tanta energia, muita disciplina. Tem que ter disciplina. Faço musculação, faço um chamado dança e várias coisas, né? E agora o trio deu uma paradinha, tá um pouquinho de silêncio, mas daqui a pouquinho tem mais e a animação continua? Com certeza, até quando terminar. Próximo final de semana tem mais. E essa é só a prévia de um carnaval que vem por aí, cheio de brilho e alegria com a cara do Maranhão. E olha, 2025 já começou, mas para algumas pessoas ainda não, né? Tá meio devagar, mas olha, é preciso se preparar para poder encarar esse mercado de trabalho, que está cada vez mais exigente, competitivo. E são muitos os desafios, a gente sabe. O primeiro passo, sabe qual é? É saber se comunicar. O que falar, como falar, e a importância disso na hora de conquistar o seu espaço. Na hora de falar em público, você se sente confiante ou trava só de pensar na ideia? Interagir, se comunicar com outras pessoas faz até bem para a saúde da gente, entendeu? E eu sou desinibido desde pequeno, né? Logo eu trabalho com atendimento ao público, né? Então, para mim é um prazer sempre estar falando em público e falando com o público. Tenho vergonha de falar em público, mas venho trabalhando, né, esse defeito, para que eu possa superar a cada dia. Ansiedade, medo de julgamento e insegurança são desafios comuns para quem precisa se expressar diante de outras pessoas. Com Larissa não foi diferente. Bibliotecária e professora, ela enfrentou dificuldades na comunicação desde a infância, mas encontrou um caminho para superar esse medo. Sempre senti assim um nervosismo muito grande, aquela questão da palpitação, aquele receio, né, do julgamento, de como as pessoas vão perceber aquilo que eu vou falar, como elas vão receber, né? E tudo isso sempre ficou muito assim na minha mente, né? O medo da ridicularização na realidade. Então, é algo assim que sempre me preocupou, eu acredito que do início da vida escolar foi algo que pegou muito. Eu sempre fui muito tímida, né? Então eu sempre tive essa dificuldade desde o colegial. Falar em público pode ser um grande desafio, mas também uma oportunidade de crescimento. Superar a insegurança e treinar a comunicação fez toda a diferença na vida da Larissa, que hoje lida melhor com o público aqui no ambiente de trabalho. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas com prática e dedicação, qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade. Essa dificuldade não é algo raro. A Adriana, por exemplo, passou por uma situação constrangedora na infância que a marcou profundamente. Mas, em vez de deixar o medo dominar, ela transformou essa experiência em um impulso para mudar. Quando criança, na sala de aula, fui apresentar um trabalho, uma colega me deixou constrangida. Ela gritou na hora da apresentação, ficou rindo de mim, sorrindo da minha pessoa, né? Eu fiquei triste, chorando. Aí depois cheguei em casa, comecei a ficar olhando para o espelho, comecei a falar do trabalho, apresentar o trabalho sozinha. E na segunda semana que eu fui apresentar o novo plano do trabalho, eu apresentei sozinha, graças a Deus, e até hoje fiz marketing, comecei a estudar e não tenho mais vergonha, graças a Deus. Seja no ambiente acadêmico ou profissional, a dificuldade de falar em público pode limitar oportunidades. Por isso, desenvolver uma boa comunicação é essencial para construir relacionamentos, abrir portas, transmitir ideias com clareza e se destacar no mercado de trabalho. Eu acredito que buscar um apoio psicológico é importante na medida do possível e também participar das oficinas, dos cursos de oratória, assim, né, quando estiverem disponíveis, se tiverem acesso também é muito importante, né, porque eles sempre estão ensinando estratégias, né, para que a gente possa se
se portar, como a gente deve se comportar. Eu acredito que é interessante, são de grande valia. Você viu, né? É importante demais, mas se está sendo um desafio, uma dificuldade para você, a gente vai conversar sobre esse assunto agora, tá? E eu vou contar com a colaboração dela, a Aline Mendes, ela que é mestre em educação, dentre outras funções que ela exerce também. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Kate. Você é uma profissional excelente, fala super bem. E aí eu ressalto que durante muito tempo se esperou essa habilidade, se cobrava essa habilidade, muitos dos profissionais de comunicação, como a Kate, como os publicitários, como os radialistas. E de alguns anos para cá, todos os profissionais vêm sendo cada vez mais cobrados por essa competência, por essa habilidade de falar bem, por essa habilidade de ter clareza, de ter objetividade e se destacar no mercado de trabalho. Agora, Aline, a gente sabe que às vezes quem está em casa imagina que essa é uma atividade distante, né? Ah, não, Kate, mas eu nem preciso me comunicar dessa forma. Ah, porque eu nem falo muito, eu nem gosto de falar. O que não pode acontecer, né? Porque a fala, ela abre portas, né? E o que não é uma realidade, porque a gente se comunica desde as nossas relações interpessoais dentro de casa. Eu costumo muito fazer uma analogia quando a gente tem qualquer ruído em casa, com o marido, com o filho, com a mãe, as coisas não se desenvolvem bem. Vamos trazer isso para o mercado de trabalho, que nós não temos muitas vezes tanto tempo como temos com relações familiares e que a gente precisa, em questão de segundos, minutos, resolver muitas questões profissionais. Então, quanto mais você falar bem, quanto mais você expressar de maneira correta, adequada, com clareza, com objetividade, você vai ter vantagens. E aí vamos trazer isso para quem está no desafio de ingressar no mercado de trabalho. Ah, essa questão de oratória, a pessoa nasce falando bem, a pessoa nasce para ser uma grande jornalista, a pessoa nasce para ser um grande político. Não. Algumas pessoas, por características de personalidade, são mais extrovertidas e outras menos, o que é natural. Mas a questão de desenvolver essa habilidade, a gente desenvolve como? Treinando. Então, as oportunidades, por exemplo, de apresentar na escola, de apresentar na igreja, de apresentar em qualquer grupo do qual você faça parte, são possibilidades e oportunidades que não devem ser perdidas. Agora, Aline, eu me preocupo muito, e claro que essa não é uma preocupação exclusiva minha. Você que é mãe, você que é pai, está em casa, os nossos jovens, né? Porque a tecnologia, ela é maravilhosa, mas infelizmente o celular, né, e esses meios têm cada vez mais possibilitado que esses jovens fiquem por trás dessa cena. Né? E é cada vez mais comum você ouvir os jovens falarem, por exemplo, ah, não, eu não ligo. Quem liga hoje em dia, né? Quem é que faz ligação? Vira até meme isso, é isso, né? Quem faz ligação, então a gente só tecla. Isso vai fazendo com que a pessoa perca cada vez mais essa possibilidade de contato, o que vai afetar, né, diretamente esse jovem em todas as relações, não é só no trabalho, não. Diretamente. Vamos trazer essa preocupação para quem ainda é criança, primeira, segunda infância ali, que usam muito as telas, que reduzem a capacidade de dialogar e de negociar no bom sentido. Eu quero argumentar, eu quero conversar. Tem relações muito baseadas na conectividade, por mensagem de texto, por emojis, por memes. E isso afeta, sim, diretamente. Durante todos esses anos, mais de uma década no ensino superior, a gente percebe que o estudante, quando chega no ensino superior, muitas vezes ele já chega com algumas dificuldades. E eu estou falando de alguns estudantes de comunicação social. Meu Deus! Avaliem em outras áreas. E essas relações por meios digitais, nós não estamos aqui crucificando, colocando como maléficas, não, mas o excesso. E utilizar sempre esse meio como o principal meio e o mais importante pode causar dano, sim, nos processos de relações como um todo, nas relações sociais, nas relações interpessoais, como nos processos cognitivos. Existem pesquisas que já mostram que os jovens de pré-adolescentes ou de adolescentes de 15 a 18 anos, eles têm dificuldade de fazer um pedido a um garçom.
Por quê? O contato, né? O contato pede pelo fast food ali no aplicativo, chega, você mal dá boa noite, às vezes nem encontra a pessoa. Então, são realidades contemporâneas que a gente precisa refletir. E aí, se eu estou no cenário desse, como mãe, como pai, ou mesmo se eu já sou adolescente, sou jovem, me percebo nesse contexto, eu vou buscar oportunidades que saiam um pouco dessa zona tão limitadora. Use o aplicativo, mas use o aplicativo de repente para interagir por meio de uma live, de uma chamada de vídeo. Olha as pessoas, interage de maneira oportuna, claro, de maneira educada, que a outra pessoa saiba, que não seja invasivo, mas utilizar como se utilizou durante muito tempo e que a gente sabe que é um exercício. A ligação, as saudações, a maneira como você aborda outra pessoa, tudo isso é um exercício para que você trabalhe essa habilidade no dia a dia, nas pequenas coisas do dia a dia. Aí, de repente, você se depara em uma reunião, tem gente que entra numa reunião, não sauda ninguém, não dá bom dia, não dá boa tarde, já começa a sua apresentação de maneira extremamente corrida, sem detalhar a outra pessoa, que pegue a história pelo meio do caminho. Aquela história, eu quero me livrar. Exatamente, que não é o ideal. Eu sou suspeita para falar, mas aqui estou falando não apenas como comunicadora, mas como professora, como alguém que vem estudando na área da educação há alguns anos. E o que é que eu sempre aconselho? A comunicação, ela é essencial à natureza humana. A gente se comunica o tempo todo, por olhares, verbalmente ou não verbalmente. É tão bonito, é tão elegante uma pessoa que entra e sai do lugar de forma harmônica. Você trata bem as pessoas, você conversa, você expõe o seu ponto de vista de maneira respeitosa, você deixa uma marca. Sim. Vamos trazer isso para uma entrevista de trabalho. Se você participa de uma entrevista de maneira gentil, de maneira educada, com um tom de voz agradável, com palavras adequadas àquele ambiente, com uma postura de comunicação associada, você com certeza vai ser mais agradável e vai deixar uma boa lembrança em quem está lhe entrevistando. Agora, para quem está em casa, qual seria a principal dica para que as pessoas pudessem, de repente, começar a treinar, né? Aquela dica ali importante para o meu dia a dia. Para o dia a dia. Tem muita gente que tem vergonha de sua voz, que tem vergonha de se ver. Se eu estou em casa, de repente, ainda não tenho oportunidade de fazer um treinamento. Eu treino muitas pessoas, né? Desde pessoas que já estão no mercado de trabalho há muito tempo, outras que estão começando. E eu falo isso para todas, independente da idade, independente do cargo. Se você está em casa e quer começar, grave, pegue o seu celular. Hoje em dia é muito comum as pessoas terem um bom celular, com uma câmera boa. Grave e assista. Veja quantas vezes você está repetindo palavras. Veja quantas vezes você está engolindo o R, o S. Veja se você está falando muito rápido. Veja se você está falando muito depressa. E você consegue se corrigir. Pense assim, eu sou alguém e minha fala, minha linguagem, a maneira como eu converso com as pessoas faz parte da minha personalidade. Então, se eu me preocupo com o meu cabelo, se eu me preocupo com a minha roupa, é importante também que eu me preocupe como eu interajo, como eu falo com as pessoas. E com o tempo, quanto mais se exercita, quanto mais se fala, a tendência é se tornar um bom orador. E ser um bom orador é gratificante. Você falar, as pessoas te darem atenção e gostarem do que você está falando, vai valer a pena o esforço. Olha aí, viu? E olha, uma dica também valiosa, o espelho. Todo mundo tem um espelho em casa. Verdade. Converse com o seu espelho. Né? Converse com o espelho. E olha, eu tenho 3 meninas. E essa coisa de... Eu tenho preocupações, né, com relação a essa coisa do mundo tecnológico. Sim. Então eu impus algumas coisas lá em casa. Uma delas é que eu não falo por mensagem. Quer falar comigo? Me liga. Mãe comunicadora bota regras diferentes. Queria te agradecer, eu que agradeço. A participação aqui, deixar o espaço aberto para você voltar, contribuir com a gente, com os conhecimentos também. Tá bom, então eu fico bem agradecida, fico muito à vontade. Aqui é uma casa que eu respeito e admiro. Você é uma profissional que eu falo sempre que tem oportunidade, que representa e fala muito bem, se comporta muito bem nas câmeras e fora dela. Ai, obrigada. Então, quem tiver interesse, posso deixar o meu Instagram? Claro, lógico. Quem tiver interesse, Aline Mendes 3 Prof. Lá eu coloco algumas orientações e também falo bastante sobre comunicação e oratória. Maravilhosa. Eu vou deixar aqui o @ dela e aí você pode, com o tempo, já tomar nota e já procurar ela lá no Instagram, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você também. Eu vou me despedindo, desejando que a sua segunda-feira seja aquela, viu? De tranquilidade, de paz, que seja abençoado. E não esquece, um passinho de cada vez a gente vai conquistando o mundo, viu? Tchau, gente!